Lisete, boa tarde. Boa tarde. Lisete, então, primeiramente eu vou agradecer ela por você dessa entrevista, né? E como anda a saúde do barreirense? Tá uma criança, né? E Não é tinha muito nenhum difícil. acompanhamento, né? E a gente tinha que sair daqui para Xique-Xique arriscar uma consulta, né? Hoje não, hoje nós temos aqui o PSF, que atendem todos os dias, né? Todos os dias atendem, né? A criança. Temos o peso, que a gente pesa, né? As crianças têm o do Bolsa Família, a gente pesa 2 vezes no ano, e se houver necessidade, a gente pesa novamente, né? Tem aquelas criancinhas especial que tem problema, que faz tratamento, a gente vai e pesa, né? Porque Certo. lá onde eles vão para Salvador, ou para um outro médico, para Irecê, e lá eles perguntam, né, o peso da criança. Então, a gente faz esse acompanhamento. Tem o Eu acompanhamento do sei. PSF também, que é Hoje em acompanhado. dia eles já usam menos os remédios naturais, né? Que são os Usa remédios menos, hoje eles usam menos os remédios caseiros. procura mais as unidades de saúde, né, para ser atendida. Diminuiu o índice muito grande de várias doenças naqueles tempos, né, que as crianças, falecia muita criança, e a maioria das vezes os pais e nem a comunidade sabiam o porquê, né, Por quê? de tanta criança que vinha a óbito. Mas hoje diminuiu bastante a questão Graças a Deus. da paralisia infantil, por conta das vacinas, né, que tem hoje, diminuiu bastante, né, os casos, E né. eu não entendo muito, mas em relação à saúde da mulher, que leva da mulher grávida, pré-natal, como que é, como é a saúde da mulher em Barreiros? Melhorou? Como que é? Melhorou. A saúde da mulher melhorou, porque antigamente a gente saía daqui fazer um preventivo em Xique-Xique, tudo era em É Xique-Xique, no né, Chique-Chique. ou em Irecê. Hoje em dia, nós fazemos preventivo aqui mesmo na unidade, né? Né? Você O pode? teste do pezinho já é feito aqui dentro Aqui mesmo? da Aqui, localidade, legal. né? Então, melhorou, Melhorou. né? Não temos um ginecologista aqui dentro, mas nós temos clínico geral, tem uma enfermeira, né? Que faz o preventivo, né? Melhorou. E hoje já tem. Porque eu disse que antes tinha aquela doença quando a criança nascia, ficava 7 dias, como que era? Ele chamava assim, o mal de 7 dias, né? Sim. 7 dias. Agora, eu tenho uma história também sobre esse mal de 7 dias, né? Ele chamava esse mal de 7 dias, só que hoje não é mais mal de 7 dias, né? Já é uma outra, vamos dizer assim, tétano, ele já se é chamado de tétano umbilical, né? Que essa doença, ela é tratada. E antigamente não tinha lá para as cidades grandes tinha, mas Sim. aqui no nosso interior não existia esse tratamento. E hoje em dia já existe, que é um tratamento, não é tão complicado, é um tratamento simples, que é o Sim. pré-natal, durante a consulta, né, da gestante no PSF ou no hospital, as vacinas, o pré-natal, os exames para detectar, né, esse mal de 7 dias que eles chamavam, mal de 7 dias, que hoje que ele é uma doença que vem de dentro, né? No gerar da Eu criança, sei. né? No gerar da criança. Então, hoje já tem as vacinas que combatem, já tem os exames que detectam, né? Se é que Isso. se tem. Então, já tem o Sei. tratamento é feito na barriga, Na quando a barriga. criança está na barriga da mãe, já se Certo. trata essa doença, para quando ela vir nascer, não vir nascer com esse problema. Tá. Porque é uma doença que, se ela não for tratada durante a gravidez, a criança vai nascer e normalmente ela não vai existir. Não vai, depois do nascimento, ela não tem tratamento. Não tem corrido muitos casos, né, da dengue aqui no nosso povoado, mas a gente vê muito boatos nos povoados arredores, que houve muito caso de dengue. Qual é o alerta que você deixa para o pessoal? O meu alerta, como agente de saúde, a gente tem trabalhado essa questão, né? Todo ano a gente tem o dia D Hum. nacional da dengue, né? É um dia que a gente
a gente se conscientiza o pessoal sempre, né? Sempre que naqueles períodos da chuva, a gente tem orientado, né, as pessoas a tratarem da água. A tratar como? As águas, tem esses baldes aí. Esses baldes, eles não podem ficar abertos, né? Eles têm que estar fechados. Se tem uma caixa, ela tem que estar fechada para evitar que o mosquito se prolifere ali. E orientar o vizinho, porque se eu cuidar da minha casa e o vizinho não cuidar, se torna a mesma coisa, né? Tá. Então, todos têm que cuidar, fazer a mesma coisa, tapar as águas ser Prevenir, né? bem Precaver. prevenidas, bem tampadinha, os lixos ser tampado em sacolas ou em baldes tampados para ser descartado, para evitar o mosquito. Né? E isso vem dado certo aqui, E né? vem dado certo, É, graças porque a não tem muitos Deus. casos. Uns 2 anos atrás, a gente teve alguns casos, né? Uns raríssimos casos, mas graças a Deus, daí para cá, a gente não tem tido casos graves. Graças a Deus, não tivemos casos graves, né? Graças a Deus. Na nossa comunidade de dengue. Né? Zé, se Graças quiser a falar mais Deus. alguma coisa a respeito da saúde ou de qualquer coisa, pode ficar à vontade, para a gente encerrar. Eu vou falar aqui vou resumir assim, em termos, voltando ao termo de pré-natal, né? O que aconteceu comigo. E eu vou fazer essa explanação para que alguém ouve Sim. e se conscientize e nunca deixe e não cometa o erro que eu cometi e não aconteça como aconteceu comigo, né? Sim. Quando eu tinha meu primeiro filho, na época que era bem difícil, como eu já falei, que a gente fazia as coisas em chique-chique, né? E às vezes nem dinheiro a gente tinha para pagar passagem para ir chique-chique, né? E muitos menos para fazer um pré-natal, sair daqui para só fazer um pré-natal chique-chique. A realidade era essa. Tinha que sair daqui, enfrentar uma fila e fazer o pré-natal em chique-chique, né? Na época, eu não trabalhava, meu marido trabalhava mais aqueles trabalhos, antigamente, sabe como era? Aqueles trabalhos Sei, que só de dava roça, né? simplesmente, né, de roça para Sei. se alimentar, malmente para se alimentar. Né? Nunca, dificilmente sobrava um dinheirinho, ou a gente não tinha também aquela orientação que hoje nós Sei. temos a gente de saúde para orientar. Se uma mulher não vai fazer o pré-natal, a gente tem que estar em cima, está indo atrás, está buscando, está orientando que ela tem que fazer o pré-natal por isso, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? E graças a Deus tem dado certo, né? Todo mundo é interessado hoje a fazer pré-natal. Na minha época, eu não tive essa orientação, não tinha esse conhecimento, né? E eu não fiz pré-natal. Não fiz pré-natal, não tomei vacina para combater o tétano umbilical. E o que aconteceu? Eu levei a gravidez toda, só que a criança nasceu, mas já nasceu com o problema e não resistiu. Com 7 dias, a Isso é um criança grande veio alerta, né? a óbito, né? Aí lá no hospital, eu não tinha um certo conhecimento, mas o médico falou. O médico pediu os exames, pediu o documento, perguntou se eu estava fazendo pré-natal. Aí eu fui descobrir realmente também na segunda gravidez, né? Na segunda gravidez eu fui para Chique-Chique fazer o pré-natal e lá elas me falaram. Eu contei o caso, né? Que eu tinha Sim. perdido a primeira criança. E ela falou os E motivos. aí ela falou os motivos, eu contei, e ela disse, não, você não fez pré-natal, você não tomou as vacinas, E esse é um então não grande tinha alerta, como sua né? criança nascer uma criança saudável. Né? Certo. Por quê? Por falta de orientação, Conhecimento de e educação. conhecimento. Eu não tinha um conhecimento e nem tinha ninguém na comunidade que tinha esse conhecimento, né? Sim. Para passar. E hoje não, hoje nós estamos numa realidade totalmente diferente. E nós não conhecemos muito, não vamos dizer que conhecemos tudo, mas o básico, nós É, encaminha, né? Tem exatamente. encaminhada, a gente vai atrás, não sabe, tem uma gestante. Às vezes a gente fica até assim, com aquela receita de chegar e perguntar, você está Sim. gestante? É, Porque às vezes tem esse constrangimento, né? tem Tem os jovens, né, que aqueles jovens que estão escondem a esconde, gravidez, mas a gente tem que chegar e falar. Como assim, um dia desse eu falei para uma, eu fiquei sabendo que ela estava grávida,
Aí eu conversei com ela, falei, fulano, você está grávida? Ela disse, estou. Aí eu expliquei para ela o motivo. Eu digo, não é porque eu queira saber da sua gravidez, é para seu bem, para se orientar, para você procurar a unidade de saúde e começar logo o seu pré-natal, para você começar a tomar suas vacinas, para que não venha a acontecer uma fatalidade, né? Ter uma criança saudável, né? Levar uma gravidez saudável. Né? E o risco não é só para a criança, né? Só para criança, para a mãe também. Para a mãe também, né? Para a mãe também. A perda, que é muito difícil quando a gente, eu digo porque aconteceu comigo, que a gente vem, espera aquela criancinha, todo mundo quer, toda mulher quer a criança, né? Aí eu espero aquela criancinha nascer saudável, de repente sai uma criança com aparência. Ainda é mais com esse tétano umbilical, a criança nasce com aparência de saudável, sabe? Aquela criança saudável, parecendo que é saudável, mas logo, logo ela vai apresentar os sintomas, né? Que ela os sintomas de um tétano umbilical. E aí, depois de nascida, aí não tem tratamento. Né? Então esse é um grande alerta, né? Um grande alerta para, né? Para muitas mocinhas, tem muitas jovens hoje que engravidam, não quer, que descobre a gravidez, né? Aí tem delas que atrasam o pré-natal, porque não abre a boca, não quer dizer que está grávida, né? Exatamente. E aí fica ali, mas perigo. Não tem jeito, mas ela sempre vai, mesmo atrasado, mas ela sempre faz o pré-natal. Então, o conselho da Anisete é que você, já que descobriu que está grávida, procurar logo, né? Fazer a unidade de saúde para fazer o pré-natal. Tá certo. Gente, muito obrigado. Anisete, muito obrigado, vou agradecer, senão a gente vai ficar conversando aqui, tem muitos assuntos mesmo. Muito obrigado mesmo. E agradeço também, né, a oportunidade.